vamos dar início, então, né, à aula de hoje, que vai versar sobre tabela periódica, né? Então, a gente pode ter aquele viés, né, que a tabela periódica ela só pode ser tratada, né, por propriedades químicas, né, mas a gente também tem física atrelada a ela, né? Então, a gente vai ver como é que a gente pode ver, né, esse estudo de tabela periódica com um olhar na física, né? Então, primeiro, né, o que é que acontece? Quando os meus elementos eles são listados sequencialmente, certo? Em ordem crescente do número atômico, há uma repetição periódica das propriedades. Então, o que é que a gente vai ter? Todos os elementos que a gente tem na natureza, a gente vai poder observar o quê? Que existem propriedades que se repetem e outras que a gente consegue de algum modo organizar. Certo? Então, essas propriedades dos elementos químicos, né, a gente vai poder verificar, né, que elas são funções periódicas do seu número atômico, certo? Da quantidade de prótons, né, que vai estar associado a ele, né? Então, a tabela periódica é nada mais, nada menos do que um arranjo, né, dos elementos que a gente tem, de ordem crescente do número atômico, certo? E esse arranjo a gente vai ter o quê? Tanto linhas horizontais, certo? Como linhas verticais para poder, né, a gente conseguir separar melhor, né, e enquadrar esses elementos em alguns grupos, né? Então a gente vai ver como é que a gente vai conseguir fazer essa dinâmica. Então, ó, como a gente já falou, né, a minha tabela periódica, certo? A gente tá aqui, ó, um esboço dela, ela tá aqui sem elementos, né, ó. Aí, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter as minhas colunas aqui, certo? Então, as minhas colunas, elas vão guardar algumas propriedades e também vou ter aqui as minhas linhas, certo? Então, a gente vai fazer esse estudo de modo separado. Primeiro a gente vai ver o que é que as colunas trazem de informação na minha tabela periódica e o que é que as linhas, né, trazem de contribuição. É interessante que a gente perceba que tabela, né, em especial a tabela periódica, que ela traz muitos dados, a gente tem que saber consultar, a gente tem que saber onde é que a gente vai tirar as informações e não decorar, né? Então, antigamente, né, você tinha que decorar a tabela periódica para vestibulares, concursos, hoje não, né? Então, a gente vai mais na prática, né, do que é que a gente vai poder, né, analisar de posse de uma tabela periódica. Então, onde é que eu vou poder pegar as informações, né, que são pertinentes, certo? Então, a divisão, né, ela vai permanecer como metais, não metais, que também são conhecidos como ametais, os semimetais, que a gente também vai encontrar na literatura, indicados como metalóides, os gases nobres e o hidrogênio, né? Então, aqui, ó, pela sequência de cores, ó, aqui a gente tem hidrogênio, aqui branco, né, os metais, nesse cinza mais claro, os semimetais, vai aqui aumentando, ó, a gradação de cor, né, os ametais, né, os não metais, e aqui, ó, os meus gases nobres, né? Então, a gente vai ter essa composição para nossa tabela periódica, né? Então, o que é que a gente pode ver, certo? Ó, que essa tabela periódica ela vai reunir, de algum modo, elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes, né? Então, quando eu tiver esses elementos, aí eu vou pegar e montar grupos, certo? E as minhas colunas verticais, elas são 18, de acordo com o sistema da IUPAC, né? Que já deve ser de familiarização de vocês, né? Então, eu tenho aqui, ó, 18 colunas, né? Que vão ser o quê? As minhas famílias, certo? Vou ter também aqui, ó, 7 períodos, né? Que aí depois que a gente vai tratar quando a gente estiver vendo a parte horizontal, né? Então, é assim que a gente vai ver a nossa estrutura da tabela periódica. Então, a forma usual da tabela periódica, né? Ela é aqui. Então, a gente tem o quê? A gente tem os elementos, né? Aí já tem aqui como eles estão separados, né? Ó, então, eu tenho o quê? Os metais alcalinos aqui, né? Os alcalinos terrosos, lantanídeos, actinídeos, família do boro, ó, porque o boro é o primeiro elemento, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, né, os halogênios e os gases nobres, né? Então a gente consegue, né, identificar os nossos elementos da tabela periódica, né, dentro de certas famílias, né, que vão estar justamente localizadas nessas setorizações verticais. Beleza. Então, quando a gente leva em consideração agora as fileiras horizontais ou períodos, ó, vejam aqui, ó, as minhas fileiras horizontais, ó, que são 7, a gente chamou elas de períodos, né, também. Então, o que é que tem? A gente vai ter, né, esses períodos numerados de 1 e 7, e na minha, no 1, né,
No primeiro período, no 1 aqui, ó, eu só tenho quem? O hidrogênio e o hélio. Né? Então, a gente consegue ver isso aí. Então, para iniciar um novo período, a proposta é que haja o quê? Uma repetição de propriedades físicas e químicas nessa nova sequência de elementos. Então, eu vou pegar toda a minha linha lá, horizontal, né? Que vai ter um certo período, então eles vão guardar certas propriedades, né? Semelhantes, né? Para aqueles elementos. O número do período em que o elemento se encontra corresponde justamente ao número de camadas ocupadas por elétrons nesses elementos. Ora, se a gente for pensar, né, e lembrar da nossa estrutura atômica, a gente tem o quê? A gente tem, vamos pensar num grosso modo, certo? A gente tem uma estrutura que tem um núcleo. Esse núcleo ele vai ter o quê? A composição dele vai ter prótons e nêutrons, né? Vai ser denso. E vou ter o quê? A minha eletrosfera, onde eu vou ter o quê? Os meus elétrons que vão estar, né? Eu vou localizar eles nessa região. Vou poder localizar eles nessa região. Esses elétrons, eles vão estar o quê? Eles vão estar em camadas, eles vão estar distribuídos em camadas. E cada camada onde ele vai poder estar, ela tem uma certa quantidade de energia. A minha energia é quantizada, certo? Então, para poder um elétron sair de uma camada para outra, eu vou ter que fazer o quê? Ou ceder energia para ele, ou tirar a energia dele. Certo? Então, essas minhas camadas, elas também são conhecidas como níveis de energias, e esses níveis de energia, a gente vai poder dizer o quê? Subníveis, certo? Então, os meus níveis de energia, né, eles vão ser números, 1, 2, 3, né? Então, vai depender do que a gente vai apresentar. E os meus subníveis, né, eles são letras, né? S, P, D, F, né? Então, vai depender da quantidade de níveis de energia que a gente vai trabalhar, né? Então, para o que a gente tem hoje, né, para a quantidade de elementos conhecidos que a gente tem hoje, a gente não precisa ter uma quantidade tão grande de subníveis, né? Então, a gente ainda tem uma quantidade limitada de subníveis que a gente trabalha, certo? Então, o que é que acontece? Em cada subnível, né, eu tenho órbitas, né, que são o quê? As regiões prováveis, né, na maior probabilidade de encontrar um elétron, né, porque a gente sabe que o quê? Que o meu elétron está em constante movimento e tem uma propriedade física que diz o quê? Que quando você consegue dizer a posição de um elétron, você não consegue ver qual é a velocidade que ele está. Então, a gente nunca vai conseguir precisar, né, o ponto exato onde ele está. Então, a gente vai ver o que? A probabilidade dele estar em uma região, certo? Então, se a gente for pegar um orbital S, certo? Esse orbital S, cada subnível dele apresenta o que? É capaz de comportar um par de elétrons. O que é que acontece? Quando você pensar num subnível, você vai pensar como numa caixinha, e eu vou poder ter até no máximo nessa caixinha 2 elétrons. Esses elétrons, todas as propriedades deles vão ser as mesmas, certo? Desses 2 elétrons, o que vai mudar é o spin, certo? Então, tem que ter pelo menos o spin tem que ser diferente para que eles consigam ficar dentro da mesma caixinha. Então, no meu orbital S, né, eu tenho o quê? Um par de elétrons. Então, tá aqui, ó, o meu orbital S, então o contorno aqui, ó, é uma região da grande, né, na maior probabilidade de eu encontrar o meu elétron, certo? Então, aqui, o orbital S comporta 2 elétrons. Vou para um orbital mais, né, com mais energia, o orbital P. Então, para cada subnível, eu vou ter o quê? 3 orbitais. P, certo? Um PX, um PY e um PZ. Então, o que é que acontece? A gente já viu que em uma caixinha cabem o quê? Até 2 elétrons. Então, no meu orbital P, eu vou poder ter o quê? Até 6 elétrons. Né? Então, o que é que acontece? Eu vou pegar e vou fazer, né? Vou conseguir dizer quais os níveis de energia que o meu elemento comporta, né? Fazendo isso. Então, vamos supor que eu tenha 4 elétrons. Então, 2 vão estar ocupando lá o meu subnível S. Aí vai ter mais 2, né? Ele vai estar onde? Lá no P, né? Porque ele vai o quê? Até 6, né? Então, 2 do S com 6 do P dá o quê? 8. Então, se passar de 8 elétrons, aí eu vou ter o quê? Vou ter que ter mais subnível de energia. Então, a gente vai, né, fazendo essa disposição. Esses orbitais que a gente vai ter aqui, né, para o nível P, eles são degenerados. Quer dizer o quê? Que eles têm a mesma energia. Certo? Então, é independente eu ver o que está acontecendo no orbital X, no Y ou no Z, certo? Eles têm a mesma energia.
Então, ele vai poder comportar, né, até o máximo, né, como a gente já mencionou aqui, de 6 elétrons. O nosso terceiro orbital é o orbital D. Então, o que é que vai acontecer, né? Então, cada subnível dentro desse orbital vai apresentar 5, né? Cada subnível vai apresentar 5 orbitais, que a gente vai poder dizer que é o que, ó? O DXY, o DXZ, DYZ, o D, né, ó, X2, Y2 e o orbital DZ2, certo? Esses orbitais, eles também são degenerados, né, ó, voltando aqui para a gente ver, ó, quando é que ele é degenerado, ó, quando ele tem a mesma energia, né, eles têm a mesma energia e cada um deles capaz de suportar um par de elétrons, né, lembrando que esses elétrons, eles têm o quê? Tem a mesma energia, mas eles têm que ter o quê? O spin diferente para poder estarem dentro do mesmo orbital. Então, o que é que acontece? Se eu tenho 5 orbitais e cada um suporta até 2 elétrons, né? Então, o meu orbital D, ele comporta no máximo até, né, nesse subnível, né, 10 elétrons. Então, o que é que acontece? Existe uma maneira de você organizar, né, como é que vai estar o seu nível de energia, né? E essa organização, ela veio por meio do diagrama de Linus Pauling. É engraçado, né, a gente até fazer isso, porque o que é que acontece? O diagrama de Linus Pauling, ele também traz para a gente informações que a gente pode usar lá da matemática. Lá na matemática a gente usava uma coisa chamada o triângulo de Pascal, que a gente conseguia dizer para a gente quais eram os coeficientes que tinham nos produtos notáveis, né? Então, ele tem uma estrutura similar a esse diagrama de Linus Pauling. Então, o que é que acontece, ó? Vou pegar aqui meus níveis de energia, ó. Então, ó, o meu nível 1, ele só tem o quê? Ele só tem um subnível, certo? Que é o subnível S, certo? Então, ele tá aqui, ó, é o que? Até 2 elétrons, né? Então, mas aí eu vou pegar um elemento aqui, ó, vamos lá na nossa tabela periódica. O hidrogênio, né? Se eu vou pegar um átomo, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Ele vai ter o quê? Um elétron, né? Então, como é que eu vou representar o meu hidrogênio? Num diagrama de energia, ele vai ser o quê? 1s1. Ele só tem um elétron. Quem tem 2 elétrons? Hélio, né? Então, como é que eu vou representar o hélio? 1s2. Mas aí, ó, eu tenho o quê? Outros, aqui, ó, o lítio tem 3 elétrons, né? Então, eu vou poder dizer que ele é o quê, ó? 1s2, aí eu venho para cá, ó, 2s1. Então, como é que vai ser a minha sequência, ó? Eu sempre vou pegar o quê, ó? O sentido para onde a minha energia está aumentando. Então, eu vou sair desse nível, ó. Então, vamos pensar aqui que tem uma quantidade de elétrons bem grande. Então, a sequência seria o quê? 1s2, 2s2, aí depois eu venho, ó, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí, 3d10, 4p6, certo? Então, a gente vai visualizar assim como ocorrem nos nossos níveis de energia. Podemos também, né, dizer o quê? Que a partir desse formato aqui de como a gente escreve, né, o meu nível de energia e a quantidade de elétrons que está em cada subnível, a gente tem essa legenda aqui, ó. O número, ó, vai ser o nível de energia, a letra, o meu subnível e o aqui, ó, o número máximo de elétrons, né, ó. Como a gente já mencionou, o que, ó, um subnível S suporta até 2 elétrons, o subnível P até 6 elétrons, ó, um subnível D 10 elétrons, o subnível F 14 elétrons. Então, quando a gente precisar ter mais, né, ter um quantitativo maior, então a gente vai fazer o quê? A gente vai expandir os níveis de energia, né, que a gente vai estar aplicando. Mas o que a gente falou foi o quê? Que para poder eu fazer essa organização, né, que a gente consegue ver com elétrons com níveis de energia, o que é que a gente está aguardando, né? A gente está aguardando algumas propriedades para esses átomos, né? Então, vamos aqui citar algumas que a gente vai poder analisar, né? Então, o raio atômico. Então, o que é que eu vou pensar que é o raio atômico? Então, o raio atômico é a metade da distância entre dois átomos iguais de uma molécula. Então, eu vou pegar o quê? Vamos supor que eu pegue 2 átomos de hidrogênio, certo? Aí eu coloco eles, certo? Um do lado do outro, certo? Então, eu vou pegar uma molécula de hidrogênio com 2 átomos de hidrogênio, vai estar lá. Aí eu vou pegar o quê? A distância, certo? Metade da distância entre esses dois átomos. Então, vai dar
o meu raio atômico. Porque ele vai trazer o quê? Ele vai trazer justamente, né, a distância entre o quê? Entre os núcleos, né? Vai pegar lá metade da distância entre os núcleos. O que é que acontece, né? Como é que a gente vai poder observar o raio atômico de acordo lá com o que a gente pode ter na tabela periódica? Então, aqui a tendência, ó, aumentam quando desce a coluna de um grupo. Então, vamos lá na tabela periódica, ó. Quando eu descer uma coluna, eu estou aumentando o raio atômico. Olha aqui, ó. Tô descendo aqui uma coluna, ó, meu raio atômico tá aumentando, certo? Então aqui, ó, se eu pegar essa coluna aqui de metais alcalinos, ó, o que é que acontece? O raio atômico do hidrogênio é menor do que o do lítio, que é menor do que o do sódio, certo? Então, na vertical, a gente vai poder dizer o quê? Que os raios atômicos, eles estão aumentando, né, ó, de cima para baixo. O que é que acontece também? Vamos ver aqui, ó. Eles diminuem quando percorrem um período da esquerda para a direita. Então, o período a gente sabe que é horizontal. Então, ó, da esquerda para a direita. Então, o que é que acontece? Se eu estou pegando da esquerda para a direita, ó, então vamos pegar nesse período aqui, ó, que é o 1, 2, 3, no quarto período. Então, ele faz o que, ó? Ele vai diminuindo, né? Quando a gente vai indo da esquerda para a direita. Então, o raio atômico aqui, ó, do cálcio, ele é menor, né? Ele é maior do que o do cobalto, do que o do ferro, né? Então a gente vai conseguir visualizar isso na tabela periódica. Então eu posso dizer o quê? Se eu quero saber uma informação, uma relação entre o raio atômico de dois elementos, eu posso olhar na tabela periódica, eu vejo o quê? Eles são do mesmo período, né? Eles estão na mesma coluna, então a gente consegue pegar informações do posicionamento desse elemento na tabela periódica para trazer, né, informações sobre como é que está se comportando, né, essa relação de raio atômico entre elas. Outra coisa que a gente pode também pensar é o que? É a energia de ionização. O que é que acontece? Quando eu tenho um átomo, eu tenho o quê? Eu tenho uma mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Então, o meu átomo, ele é o quê? Ele é uma estrutura neutra. Então, a gente já sabe, né, que é mais fácil eu retirar um elétron ou adicionar um elétron na minha estrutura, por quê? Porque ele está ali na eletrosfera, né, lá no núcleo, para eu poder tirar um próton lá do núcleo ou colocar um próton lá no núcleo, eu vou precisar de uma energia muito grande. Então, esse transporte, né, eletrônico, normalmente ele acontece, né, no nível de elétrons. Então, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, a gente tem o quê? A gente tem, né, a transformação desse átomo num íon. Então, essa energia de ionização é justamente a menor energia que é necessária para eu remover um elétron de um átomo, certo? No estado fundamental, para transformar ele num íon. Né? Então, como é que a gente vai poder dizer se um átomo, né, de uma certa substância, ela tem maior ou menor energia de ionização, se eu preciso dar mais energia ou menos energia para tirar um elétron? Ele diz o que, ó, a energia de ionização cresce ao longo de um período, né, da esquerda para a direita e diminui de cima para baixo, né? Então a gente vai poder olhar na tabela periódica e dizer assim, ó, elemental. Então vamos aqui, ó, cresce ao longo de um período. Vamos lá na tabela periódica. Então, ó, a minha energia de ionização, ó, vamos pegar aqui. Então, para eu transformar o lítio, né, que é um átomo, em um íon de lítio, tirando um elétron, eu gasto menos energia do que se eu quiser transformar o quê? Tirar um elétron lá do carbono, né? Então a gente vai conseguir fazer esse tipo de consideração. E por último, e não menos importante, a gente também pode pegar a relação com a afinidade eletrônica, né? Que a afinidade eletrônica ela é o quê? Ela é justamente a quantidade de energia que é liberada quando um átomo, certo, recebe um elétron, certo, formando um íon negativo. Então aqui, ó, a gente fazia o quê? A gente removia um átomo. Quando eu removo um átomo, eu trato com energia de ionização. Quando eu acrescento quando eu removo um elétron, né? Quando eu acrescento um elétron, né? O meu átomo está recebendo um elétron, certo? Eu vou tratar o que? A afinidade eletrônica. Então, quanto mais negativo o valor da afinidade eletrônica, maior é a tendência do átomo de receber um elétron.
vocês já podem ter visto, né, quando estava lá nas ligações químicas, né, que dependendo de quantos elétrons a gente tem lá na nossa camada mais externa, né, que a gente chama de camada de valência, a gente vai poder ter o quê? Visualizar, né, como é a maior facilidade de doar, de receber ou de compartilhar elétrons nas nossas ligações, né? Então a gente pode ver essa afinidade eletrônica a partir também da tabela periódica, né? E os valores dessas afinidades, né, eletrônicas, eles ficam mais negativos ao longo de um período, lembrando que o período ele está na horizontal, né? Então da esquerda para a direita, e menos negativo quando desce num grupo. Então, isso é para poder a gente ter em mente que a tabela periódica, ela não é só aquela estrutura figurativa onde a gente colocou os elementos de um modo qualquer, não. Essa organização, né, proposta, né, a atual pela IUPAC, ela traz o quê? Ela traz informações com que a gente sabendo o elemento e olhando para ela, a gente consegue, né, imaginar como é que vai ser, né, prever como é que vai ser a ligação entre dois átomos, né, dois elementos diferentes, né, dois elementos iguais. Então a gente consegue ver como é que essas propriedades elas se encaixam, né, e como é que a gente consegue qualificar e quantificar, né, de modo para que eles ficassem assim distribuídos. Né, ó. Então, na nossa próxima aula, né, a nossa próxima aula que vai ser postada para vocês, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um quantitativo de questões que a gente vai discutir e vai tomar, que vão ser as questões que vão ser tomadas por base para a prova escrita que a gente vai ter no dia 25. Então, até mais.